Estamos nos nossos 21 dias de jejum, a porta da salvação. E hoje o tema, consciência de si mesmo ou consciência de Cristo. Precisamos nos opor frontalmente ao ensino de que somos mudados quando olhamos para nós mesmos. Isso é uma mentira maligna disseminada no mundo e muitos caíram no engano de trazer a psicologia para dentro da igreja. O diabo quer desviar nossa atenção de Cristo e colocá-la em nós mesmos. Pensamos que, se nos olharmos, analisarmos e conhecermos, poderemos ser mudados. Mas não é essa a verdade do Evangelho. Somos mudados apenas se olharmos para Cristo. Olhar para si mesmo continuamente é chamado de introspecção. Quem vive se olhando e analisando acredita que pode mudar a si mesmo. Mas a verdade é que a introspecção produz desânimo e condenação. Quanto mais você olha para si mesmo, menos fé você tem. Quanto mais consciente você fica de si mesmo, mais sentirá condenação e angústia. Nós só podemos ter fé quando olhamos para Cristo. Infelizmente, há duas coisas mundanas que invadiram a igreja: a psicologia e a filosofia. Muitos crentes acreditam que a psicologia tem o poder de mudar o homem. De forma bem geral, podemos dizer que a psicologia ensina que você é o que é hoje porque existe algo que aconteceu no passado que ainda o prende. Se você pudesse se lembrar, então seria mudado. Assim, se fizer uma regressão, uma terapia, até se lembrar de tudo, você será transformado. Tudo isso é apenas obra humana. Se a psicologia pudesse mudar o homem, não teríamos os presídios cheios e os manicômios superlotados. Se a psicologia pudesse mudar o homem, o Senhor Jesus não precisava ter vindo. A máxima filosófica, conhece-te a ti mesmo, não é bíblica. Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Só podemos ser mudados quando conhecemos a Cristo. Olhar para si mesmo só produz mais introspecção. E a introspecção produz depressão e desespero em alguns e sentimento de justiça própria em outros. Psicologia é o homem tentando mudar o homem, mas a verdadeira mudança só acontece pelo poder do Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16. A palavra salvação é sozo no grego e significa não apenas ser salvo do inferno, mas também ser transformado e restaurado. A introspecção nos paralisa, pois estamos sempre nos olhando para ver se há algum pecado, se estamos na carne ou no espírito. Se tudo está correto em nós, se oramos o suficiente, se estudamos o suficiente, se fizemos tudo o suficiente. Por que muitos não conseguem liderar? Porque estão o tempo inteiro se perguntando sobre si mesmos. Se eu ficar o tempo inteiro olhando para mim, não vou conseguir fazer nada. Uma das coisas mais terríveis é ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro. Quem vive assim está sempre com a alma cansada. Ser crente assim é extenuante. Jesus disse que, para herdar o reino, é preciso ser como criança. Criança nunca se olha, nunca está consciente de si. Por isso, ser criança é ser sempre livre. Ela não está se olhando e vasculhando. Mas será que devemos ignorar quando algo está errado conosco? Claro que não. No entanto, nem precisamos nos preocupar, pois o Espírito mesmo vai falar conosco quando algo precisar ser corrigido. O padrão bíblico é: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu vês se há em mim algum caminho mau e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Salmo 139, 23-24. Alguns irmãos, porém, mudarão completamente o conceito bíblico. Veja como eles confessam esse versículo. Eu me sondo, eu me conheço. Eu vejo se há em mim algum caminho mau e me guio pelo caminho eterno. Eles desvirtuam a palavra de Deus para o seu próprio sofrimento. Mas a palavra de Deus não diz que devemos examinar a nós mesmos antes de participar da ceia? Sem dúvida. 1 Coríntios 11, 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Todavia, para entender esse examine-se a si mesmo, você precisa entender o contexto. Aqui, os irmãos da igreja de Corinto tinham um problema. Eles ficavam bêbados no dia da ceia.
Consegue imaginar algo assim? Paulo então lhes diz no verso 26 e 27. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 26 e 27. O que significa a expressão indignamente? É um advérbio de modo, é a maneira como se faz algo. Não é a pessoa que é indigna, é a maneira como ela está agindo. Paulo não disse que eles deveriam observar se eram dignos de participar da ceia. Ele disse, se você está fazendo de uma maneira errada, não faça. Nós, porém, interpretamos mal o versículo e transformamos o dia da ceia em uma reunião de introspecção. O pastor pega o pão e o cálice, entrega a cada um e diz, feche os seus olhos. Será que você é digno de comer deste pão e beber desse cálice? Qualquer pessoa minimamente honesta reconhecerá que não é digna de participar da mesa do Senhor. Quando eu era novo convertido, o momento da ceia era tão sério que era feito a portas fechadas. Só os membros da igreja podiam entrar. E era muito comum, na hora de entregar o pão e o vinho, algumas pessoas mais velhas falarem ao diácono, hoje não, hoje não. Eu olhava aquilo e achava tão elegante o hoje não, mas o que elas estavam falando realmente era, não sou digno. É óbvio que ninguém é digno, não há um que seja digno. A Bíblia diz que não se achou nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra alguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. João chorava, mas o ancião lhe disse, não chore, porque o Cordeiro, o leão da tribo de Judá venceu, e ele vai abrir o livro, porque ele é digno. Só ele é digno. Apocalipse 5, 1-5. Esse desejo de merecer a bênção é viver na lei do Velho Testamento. A introspecção mata, por isso a ceia é dia de morte para muitos. Minha esposa foi criada em uma igreja pentecostal. Em certa ocasião, os diáconos vieram distribuir a ceia. Hoje o cálice é descartável, mas em algumas igrejas ele é de vidro e bem pequeno. E quando foram entregar o cálice a uma irmã, ela, com a mão suada, o deixou cair no chão. Rapidamente, o profeta falou, o anjo bateu na mão dela. Imagine aquela irmã tentando se justificar, dizendo que estava com a mão suada, mas a condenação havia sido lançada. E qual é a consequência disso? Nos outros meses, no dia da ceia, o diácono entregava o cálice e os irmãos o agarravam com todos os dedos das mãos. Quero ver se algum arcanjo consegue derrubar esse cálice. Já tinha perdido o sentido da ceia. Ficaram apenas com a condenação da introspecção. Convencidos da justiça. O Espírito não precisa mais convencer o crente a respeito do seu pecado. Nós já nascemos de novo e nosso espírito tem uma função chamada consciência. Todo crente tem uma consciência em seu espírito. Imediatamente ele sabe quando fez algo fora da palavra de Deus. Ninguém precisa de uma revelação especial para saber que pecou. O Espírito Santo, na verdade, está trabalhando hoje para convencer o crente de que ele é justo em Cristo. Mesmo quando você falha, ele está sempre presente para lembrá-lo de que você é purificado pelo sangue do Cordeiro. O que realmente precisamos é que o Espírito Santo nos dê revelação de que Cristo é a nossa justiça. Quando falhamos, precisamos ser lembrados de que ainda somos justiça de Deus em Cristo. Crer que Deus ainda nos vê como justos mesmo quando erramos precisa de uma grande revelação do Espírito Santo. A justificação pela fé somente pode ser entendida pela revelação do Espírito. João 16:8 diz que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Observe que ele veio para convencer o mundo, e mesmo assim não é convencê-lo de cada pecado no plural, mas o pecado no singular. O pecado é a descrença na obra de Cristo. Esse versículo, portanto, não se refere aos crentes, mas aos incrédulos. O verso seguinte complementa quando o Senhor diz aos discípulos: da justiça, porque vou para o Pai, e vós não me vereis mais. Observe que aqui ele estava falando com os discípulos. Por que precisamos ainda ser convencidos da justiça?
simplesmente porque pensamos que somos justos quando fazemos coisas corretas. Mas o ser justo é permanecer justo diante de Deus por sustentar uma fé correta no sangue de Jesus. O que nos faz justos não é o nosso comportamento, mas a fé na obra de Cristo na cruz. Somos justificados por fé e não por bom comportamento. O Espírito Santo é o ajudador. Ele foi enviado para ajudá-lo e não para importuná-lo. Ele não é um sujeito implicante que veio para atormentá-lo o tempo todo. Ele veio para lhe dar a paz.